Vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero Marco, que vai ministrar a devocional desse momento. Irmãos, bom dia. Eu confesso dizer aos irmãos que quando nos é feito um convite para que possamos falar aqui a respeito da palavra de Deus, muita coisa acontece conosco. Quem veio aqui na frente falar sabe muito bem disso. A palavra, ela é única e exclusivamente e primeiramente fala ao nosso coração. E essa é uma das palavras que tem falado ao meu coração e eu quero passar aos irmãos. Nós estamos vendo e vivendo dias difíceis, notícias de todos os lados que afetam a nossa paz, a nossa tranquilidade. É muito fácil nós encontrarmos na Bíblia histórias marcantes de fé ou ensinamentos sobre a necessidade de confiar em Deus em todos os momentos. É muito comum, quando estamos passando por algum problema, as pessoas amigas lançam este consolo: você precisa ter fé. Se você tiver fé, você passa por isso tranquilamente. Mas colocar isso em prática nem sempre é fácil assim, não é mesmo? Você sabe como manter a fé mesmo em tempos difíceis? O que é ter fé? Eu peço aos irmãos que abram a palavra no texto de Hebreus, no capítulo 11. No verso de 1 a 6. Antes vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. E podemos estar aqui falando nesta igreja, Senhor Deus, aos irmãos. Pedimos que essas palavras venham de encontro ao coração de cada um, como veio ao meu. E nós pedimos, Senhor, que nos tranquilize, que nos dê essa fé que tanto necessitamos, que tanto pedimos, que tanto buscamos, que se faz necessário para a nossa vida, para o nosso viver, para o desenvolvimento de nossas atividades, Senhor, a contento de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu Evangelho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus, no capítulo 11, do verso de 1 a 6, diz assim, sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é ter fé?
Ter fé é conseguir acreditar no improvável, ter esperança naquilo que não vemos e que não é palpável. Agora eu lhes pergunto, se sem fé é impossível agradar a Deus, de que nós precisamos então? Óbvio, ter fé, claro. Mas como é que nós temos fé? Essa é a pergunta. Como é que nós temos fé? Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que nos dê a fé. Nós não temos fé, mas nós precisamos pedir ao Deus que nos dê a fé. Ou então que Ele aumente a nossa fé e torne essa fé forte em todas as situações, não somente em determinados momentos, não somente nos momentos agradáveis que nós estamos passando, mas principalmente nos momentos difíceis. Nós precisamos mesmo ter fé. É uma lógica isso que as pessoas nos falam, você precisa ter fé, nós precisamos mesmo ter fé. Mas nós precisamos buscar essa fé no Senhor. Precisamos pedir que Ele nos aumente essa fé. O que nós queremos é compartilhar com vocês algumas dicas de como manter a fé, de como trabalhar esse aspecto na sua vida espiritual. Esse é o caminho para se tornar inabalável frente às adversidades. Veja bem, um primeiro ponto: alimente-se da palavra de Deus. É impossível termos fé nesse Deus sem conhecermos esse Deus que buscamos. Alimente-se da palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17 diz o seguinte, que a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Nós conhecemos esse versículo e sabemos que ele é fundamental para a nossa vida, para a nossa rotina. A pregação da palavra, o estudo da palavra, o ruminar dessa palavra em nossas vidas. Alimente-se da palavra de Deus. É um dos principais caminhos para que a sua fé possa crescer de uma forma saudável. Não se afaste da palavra, porque a sua fé vai ser segundo o que você realmente pensa, não segundo ao que Deus nos ensina na sua palavra. Não se afaste da palavra. Se nos alimentarmos da comida física todos os dias, é importante também nos alimentarmos também da comida espiritual. É ela que nos deixa forte em tempos difíceis. Não é a sua força, não é a nossa força, mas é a força da palavra de Deus em nós. Na Bíblia você vai encontrar história de pessoas comuns como você, que passaram por problemas e venceram por meio da fé inabalável neste Deus. Portanto, nós precisamos conhecer também essas histórias que estão na palavra de Deus e termos como base como que pessoas inabaláveis na fé puderam transpor momentos difíceis na sua vida. Segundo ponto que eu quero destacar aqui: entregue o controle para Deus. Conseguir descansar em Deus
é dar o controle para Ele, é um verdadeiro ato de fé. Esse fato de podermos colocar o controle da nossa vida nas mãos de Deus é um verdadeiro ato de fé. E nós precisamos exercitar isso todos os dias, a cada momento. Não é somente em determinados momentos que nós podemos descansar em Deus, são em todos os momentos. A palavra de Deus é clara nisso. Nós precisamos descansar, passar o controle para Deus. Nós não somos capazes de controlar sozinhos o que nos acontece. Nós não somos capazes de transpor barreiras difíceis que se nos apresentam sozinhos. Esse controle precisa estar nas mãos de alguém capacitado para fazer isso. E Deus é o único capaz de nos ajudar nesse momento. Isso nem sempre é fácil, meus irmãos. Às vezes, o nosso desejo de tomar decisões por conta própria, achando que sabemos o melhor caminho, tem atrapalhado a nossa paz, a nossa vivência e até mesmo os nossos relacionamentos. Em outros momentos, nós estamos tão perdidos que nós não conseguimos imaginar a saída. Aí nós dizemos para nós mesmos: está tudo perdido. Eu não vou conseguir. Meus irmãos, Deus não nos dá um fardo incapaz de podermos suportar. A palavra de Deus é clara nisso. Por isso que quando falamos em se alimentar da palavra de Deus, é para que nós possamos adquirir esse conhecimento. O que ela fala para mim no momento difícil que eu estou atravessando? O que ela nos fala no momento de alegria que eu estou atravessando? Felizmente temos um Pai que tem os melhores planos para nós e pode nos guiar pelos melhores caminhos, caminhos que talvez nós não conseguimos deslumbrar, muitas das vezes. Por isso nos resta ter fé e confiar nele, e entregar o controle da situação, o controle de toda a nossa vida nas mãos dele. Um último ponto que não poderia faltar. Tenha uma vida de oração. Lá em Lucas 17:5 diz que até os discípulos de Jesus pediram que ele aumentasse a fé deles. Os discípulos que viviam com Jesus pediam a Jesus para que aumentasse a fé deles. Vocês vejam a tamanha importância de mantermos a fé, de termos fé em Deus. Deus certamente fica feliz em ver que seus filhos querem confiar mais nele, e seu pedido certamente vai ser atendido. Às vezes nós ficamos até assustados, porque pedimos as coisas a Deus e Ele nos atende. E quando Ele nos atende, nós nos assustamos, porque você precisa tomar daí para frente decisões. Você precisa talvez mudar a sua vida e você não está disposto a isso. Mas Deus atendeu o seu pedido. E agora, o que fazer? Toma cuidado com o que você pede a Deus. Porque se Ele atender, muitas das vezes vai precisar que você mude a sua forma de viver, que você está acostumado a viver, que te dá alguns prazeres.
É muito sério quando pedimos algo a Deus. Ter uma vida de oração, meus irmãos, vai aumentar a nossa intimidade com Deus. Vai nos ajudar a confiar mais nele. Porque quando oramos, pedimos, quando oramos, entregamos, quando oramos, agradecemos o que Deus faz por nós e tem feito e pode fazer. Ter uma vida de oração vai aumentar a nossa intimidade. Vai ajudar a confiarmos mais nele, como um grande amigo, como um guia para a sua vida. Esqueça do seu eu. Ore pedindo a Deus para que Ele tome o controle da sua vida, para que Ele te dê fé, te dê prazer em estudar e ler a palavra dEle, para saber qual é a posição que você deve tomar. Você tem sentido sua fé ser desafiada? Momentos assim são inevitáveis na nossa caminhada, mas lembre-se de que você não está sozinho. Você não está só. Aproveite o tempo da adversidade para se aproximar de Deus. Confiar nas promessas que Ele tem para você, que Ele tem para nós. Eu quero dizer com isso que eu espero que este estudo que nós fizemos agora de manhã tenha ajudado a você, como ajudou a mim, a como manter a nossa fé, mesmo em épocas e situações difíceis. Alimente-se da palavra, cultive uma vida devocional e você vai sentir as suas forças se renovarem diante desse Deus. Amém? Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa vida, nossa fé, nossa confiança no Senhor. Através da Tua palavra, Senhor. Através de um coração entregue, confiante em Ti. Através da vida de oração. Ó Pai Santo, fortalece-nos, Senhor, para que seja o Senhor o nosso alicerce, nossa coluna firme que segura toda a estrutura da nossa vida, que de fato as coisas são assim. Abençoa-nos, ó Pai, nessa manhã, dá-nos da Tua palavra ainda mais, Senhor, nas nossas aulas. Abençoa a classe dos adultos, jovens, adolescentes, das crianças. Abençoa todos nós, Senhor, que tanto precisamos da Tua palavra bem firmada nos nossos corações e juntos precisamos permanecer na doutrina da Tua palavra, como ela mesma nos ensina. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção para o restante desta manhã, quando juntos buscamos ao Senhor. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.